não tem dono, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Amanhã, dia 6 de janeiro, segundo a tradição cristã popular, é o chamado Dia de Reis, ou Folia de Reis. É o dia que encerra a quadra do Natal, quando a árvore é desmontada e todos os enfeites são retirados e guardados, né? Antigamente todo mundo seguia direitinho, né? Hoje em dia tá zoado, né? Mas é mais ou menos isso. Se bem que assim, gente, não é nenhum mandamento, é só uma coisa, né? Um hábito, Tradição. uma tradição, né? Isso aí. Então vamos lá. A Folia de Reis é comemorada na noite e madrugada de hoje para amanhã, do dia 5 para o dia 6 de janeiro. É uma festa bastante popular em alguns estados brasileiros, sendo inclusive patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais. Sabiam disso? Na Espanha, as pessoas dão presentes umas às outras, como no Natal. Em alguns países da Europa, esse dia é um feriado, tamanha sua importância. No calendário litúrgico cristão, oficialmente nós denominamos esse dia como Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vou explicar o que é Epifania, que vocês me perguntaram, né, antes. Aliás, assim, uma das datas principais, né, do nosso calendário cristão, e assim, para mim, vocês já vão saber o porquê. Eu adoro. É maravilhosa. O dia da Epifania é assim, é maravilhoso. A palavra Epifania tem raiz grega e significa o quê? Manifestar-se, mostrar-se. Nos tempos antigos, usava-se esse termo para designar a entrada pública de um monarca em uma cidade ou mesmo a aparição de um deus para o povo. Era um dia muito importante, era uma situação muito importante, uma palavra muito importante, tudo muito importante. Os cristãos do Oriente usavam essa palavra para registrar a manifestação de Jesus ao mundo em corpo humano. Então, a Epifania é o dia que Jesus foi apresentado ao mundo como um ser humano, né? Um menino, né? E aí chegaram aquelas pessoas que eu já vou falar sobre elas, maravilhosas. Continuando nossa aula de história, né? Em Roma, mudaram o sentido e ao invés de lembrar o Natal, essa festa passou então a expressar a manifestação do Cristo aos gentios, simbolizados, segundo a tradição popular, pelos 3 reis magos, representantes de toda a humanidade. Aí, olha como é que o negócio começou, né? Lá atrás. Os presentes que, entre aspas, reis magos, porque rei mago é a invenção nossa, tá? Os presentes que eles deram a Jesus, segundo o relato bíblico, foi ouro, incenso e mirra. O ouro, aí eles têm até nome, na Bíblia não está, mas eles têm nome segundo a tradição. O ouro oferecido por Melquior ou Belchior representava a realeza e era oferecido aos deuses. O incenso oferecido por Gaspar representava a divindade. E a mirra oferecida por Baltazar representava as características humanas, mortais. O fato de terem sido dados 3 presentes a Jesus, ouro, incenso e mirra, levou as pessoas a descreverem os magos do Oriente como sendo 3 pessoas, porque eram 3 presentes, são 3 pessoas. Detalhe esse que não está exatamente explícito, né, na Bíblia, no texto bíblico. Aliás, nem fala, né? Se fala hoje, alguns estudantes lá, né? Tá. Para representar, né, então, as pessoas disseram que eram 3, começaram a dizer que eram 3 pessoas, que eram 3 magos, para representar as diferentes características étnicas conhecidas naquela época, cerca de mais ou menos 800 anos após o nascimento de Jesus. Então, nessa época, eles ganharam, né, os reis magos ganharam nomes. Então, assim, até então, ninguém falava em nome, em nada. Mas aí, mais ou menos 800 anos depois, começaram a dar nomes para eles. Foram esses nomes que eu falei agora há pouco, mas vamos ver agora. Então, Gaspar, ele representava os indianos. Como eu disse, sim, era um povo conhecido da época, tá? Melquior representava os persas.
e Baltazar, os árabes. Em hebraico, os nomes deles significam Gaspar, o branco, Melquior, rei da luz, e Baltazar, senhor dos tesouros. Não é Senhor dos Anéis, não, tá? Senhor dos tesouros. Dessa forma, mesmo que com uma certa fantasia dentro de uma história real, que foi a visita dos magos a Jesus, né? Ainda lá onde ele nasceu, o sentido teológico da Epifania é mostrar que Jesus veio para todas as pessoas do mundo, sem distinção nenhuma, nem de gênero, etnia, classe social, cultura, etc, etc, qualquer uma outra diferença que queiram colocar. Jesus veio para todas as pessoas, indistintamente. Quando a igreja entender de verdade essa nuance da missão de Jesus, abrirá suas portas a todas as pessoas, deixando para cada uma a tarefa de entender a vontade de Deus para a sua própria vida, não alguém ficar ditando. E aí aumenta a sua conexão com Ele, a pessoa, né? E evolui gradativamente no tempo certo, porque isso é tarefa de cada um de nós. A gente que está aqui na frente, o sacerdote, os outros ministros, a gente explica, né? A gente ensina, a gente fala, a gente interpreta a lei. Aí Deus nos ajude, né? Porque às vezes interpreta com a sua própria vozes da sua cabeça, né? Mas Deus ajude que não, que o Espírito Santo fale. E aí cada um vai aprendendo, vai evoluindo e vai crescendo na graça de Deus. Cada um no seu tempo, cada pessoa no seu tempo. No Evangelho de hoje nós temos esse texto da visita dos magos a Jesus. E aí, como eu falei, eles não eram reis, como afirma a tradição popular, mas eles eram, sabe o quê? Astrólogos. E aí, dia 6 de janeiro é o dia dos astrólogos. Parabéns e meu abraço a todos os meus colegas astrólogos. Ah, colega, por quê? Você é numeróloga? Mas é todo mundo esotérico. E eu gosto muito de astrologia e sei um pouco, né? Sou uma astróloga amadora. E aqui vale muito a pena ressaltar que a astrologia só perdeu o seu status a partir da modernidade, por volta de 1453 até 1789. Porque antes disso era comum os astrônomos serem também astrólogos. Elas andavam juntas nessa ciência. Depois é que se separou, a vida separou. Na atualidade, nós temos excelentes profissionais dessa área e é muito proveitoso o estudo do mapa astrológico pessoal, pois é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e ajuda muito em nossa evolução. Por isso que eu falei que a Epifania é uma das datas que eu mais gosto, porque valida meu cristianismo esotérico. Também nos cabe ressaltar que, como em todas as profissões, mas é tudo charlatão, não sei o quê. Em todas as profissões existem pessoas corretas e charlatãs, cabendo a cada um de nós procurar os profissionais sérios e com boas referências, né? Porque tem muito sacerdote também que não honra a sua veste, né? E aí, citando o meu querido amigo reverendo Calvani, com quem eu tenho 2 livros publicados em parceria, nós compreendemos que os astrólogos daquela época não eram, aí sim, tá, gente? Não é assim, chazinho, tá? Não eram, como diz Calvani, abre aspas, eles não eram como os horoscopistas de jornal, né? Coisa assim, corriqueira, tá? Mas acreditavam que a ordem do universo e o movimento das estrelas influenciavam a natureza e a vida na Terra. Fecha aspas. A astrologia é uma ciência tão séria e tão antiga que o psicanalista Dr. Carl Gustav Jung a descreveu como sendo a psicologia dos povos antigos. Sendo os presentes que os reis magos levaram, eu não escrevi isso, foi ato falho. Sendo os presentes que os magos levaram a Jesus, esses presentes representantes das riquezas das nações, do
Do ponto de vista daquela época, conforme nós lemos em Isaías, capítulo 60, versículos 5 e 6, deixa eu virar isso aqui que está me atrapalhando. Então, lá em Isaías, capítulo 60, versículos 5 e 6, podemos destacar no texto do Evangelho de hoje alguns aspectos muito importantes. Primeiro, os magos, astrólogos, ofereceram o que tinham de melhor em termos materiais e receberam algo de maior valor ainda. Eles foram as primeiras pessoas que reconheceram o Deus feito homem. Saíram muito mais ricos do que chegaram. Segundo, vemos nesse texto o primeiro culto a Jesus, o Deus menino. E nesse culto estavam presentes pessoas que se falam aí que eram o quê? Pagãs. Elas não eram judias. E elas foram muito bem recebidas pelos pais de Jesus. E que com certeza pelo próprio Jesus. Mas com certeza. Ressaltamos também a presença de quem? Dos animais. Sempre lembrados e retratados nas imagens dos presépios, pois Jesus nasceu em um estábulo. E aí, né, para muitas pessoas os animais não têm valor, não têm, né, significância, não tem... Tem sim, Jesus nasceu no meio deles. E nos presépios, até hoje, 2000 e poucos anos depois, né, do acontecimento histórico, a gente faz presépio e bota lá um bichinho, né? A vaquinha, o ovelhinho e etc. Os presépios modernos tem cachorro, tem gato. Mas é isso. A presença dos magos e dos animais foi tão importante que nós lembramos até hoje. E terceiro, no início, os magos se enganaram de local, pois foram para Jerusalém, onde estava o palácio e o rei. Mas eles perceberam logo o engano e se dirigiram a Belém. Nessa história, nós podemos comparar Jerusalém sem ofensas, tá, gente? É a comparação, é uma coisa figurada. Então, nessa história, nós podemos comparar Jerusalém com um legalismo, com uma interpretação literal e fria da lei, caduca, ultrapassada, com aqueles conceitos e preconceitos velhos que muitas vezes, muitos de nós guardamos com o maior cuidado, né? Com o maior carinho. Mas o negócio não serve para mais nada, nunca serviu e nunca nem foi a intenção nem de Deus nem de ninguém para o nosso crescimento espiritual, porque não cresce, só aprisiona. Então Jerusalém ali, nesse contexto, estava significando isso. Já a cidade de Belém representa a nova aliança, a nova realidade da fé, a mudança, a conversão. Os magos ainda estavam em Jerusalém e quando perceberam isso, não tiveram dúvidas em ir para Belém, para a nova vida em Cristo. Aí eles deixaram de ser magos? Claro que não. Claro que não. Eles apenas viram o Deus menino, adoraram e acreditaram nele e continuaram cristãos. Né? Muitas aspas. Enquanto isso, Herodes e os sacerdotes nunca entenderam o que se passava, nunca chegaram à conversão, à mudança de rumo e preferiram a segurança do local onde estavam, da fé antiga, dos antigos valores, que precisavam ser revisados. Não é que antigo é ruim, tá? Pelo amor de Deus, nada disso. Precisava só ser entendido da forma correta, né? Da forma como Jesus veio mostrar que a lei precisa ser interpretada a partir do amor. A lei fria, pura, simples, não traz vida. Eles, Herodes e os sacerdotes, não quiseram mudar de vida, mas escolheram continuar com seus antigos paradigmas, valores, crenças, deuses, etc. E aí, quando eu falo deuses aqui, não estou me referindo às divindades que, como a gente conhece hoje, como todas as religiões, cada uma religião tem, né, seu panteão e tal. Estou falando da forma antiga, ultrapassada e antiquada que eles tinham e que muitos ainda têm hoje, de divindades que pedem coisas mirabolantes, que pedem sacrifícios, que
nasceria em Belém, pois isso sempre foi dito pelos profetas, a maioria dos judeus não compreendeu esse fato, sendo, portanto, a primeira adoração a Jesus prestada por gentios, ou seja, não judeus, por estrangeiros rejeitados pelos preconceitos da sociedade daquela época, elitista daquela época. Qualquer semelhança com hoje em dia não é mera coincidência, porque as coisas vão se repetindo, né? Então, ao invés de acolher, muitas vezes se joga fora e espanta, não, você não serve para ficar comigo. Que isso não aconteça conosco, que não passemos a nossa existência agarrados de tal forma a velhos padrões de vida e de pensamentos, que ao invés de nos levarem para Deus e nos tornarem instrumentos de transformação de outras pessoas, nos tornam sim o quê? Pedra de tropeço, estátuas de pedra, pessoas carrancudas, pessoas chatas. Que Deus nos livre disso, de ser chato, de ser nojento, né? De ser aquela pessoa ali que fica perturbando o outro. Que a gente não seja assim, tá? Todavia, que nós sejamos, sim, renovados pelo Espírito Santo de Deus e nos convertamos todos os dias em pessoas melhores, mais amorosas, mais fraternas, solidárias, inclusivas, acolhedoras. A igreja é para todas as pessoas, pois Deus não tem dono, Ele é o Senhor de tudo e de todos. E que Ele nos abençoe. Amém. Amém.